Viagem à Lua, filme de 1902, baseado na obra de Jules Verne. Este filme é considerado o primeiro de ficção científica, foi o filme que inventou os efeitos especiais. E ele também é uma mostra significativa do mundo maravilhoso Jules Verne através da magia de Georges Méliès. Viagem à Lua é um dos melhores filmes de todos os tempos e até hoje é considerado um ótimo filme. É um curta-metragem de 13 minutos, um pouco mais, um pouco menos, mas mesmo assim é um ótimo filme. Nosferatu, filme de 1922, dirigido pelo Murnau. É de fato notório que o terror sempre foi um gênero que atraiu muita gente, assim como um gênero que também afasta muita gente. Nosferatu é uma adaptação do romance Drácula. É uma adaptação porque, já que a família do tal sujeito não liberou os direitos para as filmagens. A história é a seguinte: Hunter, agente imobiliário, viaja até Carpathios para vender um castelo, cujo proprietário é o excêntrico Orlok. A verdade é que o conde é um milenário vampiro que, buscando poder, se muda para Bremen, Alemanha, espalhando terror na região. Curiosamente, quem pode reverter essa situação é a Ellie, esposa de Dex Hunter, pois Orlok está atraído por ela. Esse é um ótimo filme, um filme de 1922, um filme muito bacana, com várias cenas nostálgicas, cenas memoráveis, e é um terror que dá medo até hoje, que tem uma trilha sonora realmente demais, que te deixa aflito do começo ao fim. E apesar de ser um filme de 80 anos atrás, ainda assusta muita gente, porque é um filme muito bacana. Por isso que ele entrou na lista dos 3 melhores filmes mudos de todos os tempos. Número 11, Em Busca do Ouro, filme de 1925, dirigido pelo Charlie Chaplin. A história é o seguinte: no Alasca, Carlitos tenta a sorte como garimpeiro em meio à corrida do ouro em 1898. Lá ele conhece o gordo McKay, interpretado pelo Max Swain, eu acho que é assim, com quem cria bastante confusão após uma tempestade de neve. E lá ele se apaixona por uma dançarina, na qual ele tenta conquistá-la do começo ao fim do filme. É um ótimo filme, com várias cenas memoráveis, também cenas muito bacanas, e uma cena que, bem lembrada, é aquela em que o Carlitos, né, o Charlie Chaplin, brinca com os pães lá, faz a dancinha com os pães. É muito bacana, vou colocar aqui pra vocês verem. Por isso que esse filme entrou em 11º entre os 3 melhores filmes do mundo de todos os tempos. Em 10º lugar entra Um Cão Andaluz, filme de 1929, dirigido pelo Luis Buñuel e Salvador Dalí, que foi uma parceria entre os dois. Buñuel, depois de afinar uma navalha, refere-se ao olho de uma mulher que apenas espera o mesmo ser seccionado. Em Um Cão Andaluz, o olho do espectador é a primeira coisa que precisa ser atingida. A imagem chocante se refere à chocante permanente vigília do espectador, cada vez menos afeito à imaginação, ao sonho, à linguagem que não informa, apenas fundamentalmente expressa. Esse é um filme muito bacana, também uma curta-metragem de 15 minutos, mas é uma curta-metragem perturbadora que te deixa aflito, com cenas chocantes. Um ótimo filme mudo bastante, bem bacana, difícil de se entender, e por isso que ele entra em 10º lugar. Em 9º lugar, O Homem-Mosca, filme dirigido pelo Howard Lloyd, um filme de 1923. O filme conta a história de um garoto que vai para a cidade grande em busca de uma vida melhor e dinheiro suficiente para se casar com sua namorada. Desde o começo do filme temos surpresas, pois a maneira como a estação de trem é filmada, junto com o texto dos intertítulos, nos dá a impressão que o personagem está preso e pronto para ser enforcado. O único trabalho que ele consegue é o de vendedor de tecidos em uma loja, de departamento, de ocupação cansativa e até perigosa nos dias de liquidação. No entanto, ele escreve para sua garota dizendo que está bem, que está ganhando um bom dinheiro. Então, com isso, ela incentiva ela a fazer uma visita surpresa a ele. E nisso que ela descobre, né, que ele se passa por gerente da loja. Então ele se passa por gerente para mostrar para ela que está ganhando bastante dinheiro, e ele vai arquitetando as mais grandes saídas para ele poder escapar dessa.
A trama é basicamente isso. E ele ouve o chefe dele dizendo que vai dar R$1000 para quem tivesse uma ideia de atrair os compradores para a loja. E nisso ele tem a ideia de subir ao alto do prédio, e nisso ele acaba fica pendurado pelo relógio, entre outras coisas que acontecem. É um ótimo filme, e Harold Lloyd mostra tudo isso em 1 hora e 13 minutos de filme. Só posso dizer que, embora a escalada seja o clímax do filme, todo o caminho construído para chegar até lá e cheio de momentos cômicos para fazer qualquer um gargalhar. Em 8º lugar, eu coloquei Sherlock Jr., filme de 1924 dirigido pelo Buster Keaton. Esse também é mais um ótimo filme. É um filme bem curto, uns 40 minutos mais ou menos, mas é um ótimo filme. Ele é um dos mais adorados filmes metalinguísticos. Sherlock Jr. foi feito em um tempo onde não tinha efeitos visuais e nem sequer filmes falados. Então, para quem quisesse fazer uma comédia naquele tempo, tinha que ser muito criativo e ter uma inteligência fora do normal. E ele consegue fazer uma das melhores comédias de todos os tempos. Em 7º lugar, O Homem com uma Câmera, filme de 1929 dirigido pelo Dziga Vertov. Dziga Vertov é um dos mais influentes cineastas de todos os tempos e foi o criador de várias teorias cinematográficas. Uma das mais famosas é a do cinema olho ou cinema verdade, na qual propõe filmar apenas a verdadeira realidade, com a câmera representando o olho do homem. Daí o nome da teoria. Vertov queria registrar em filme de maneira distanciada as reações espontâneas das pessoas, mas não apenas isso. Era preciso filmar o próprio cineasta para que chegasse em uma verdade absoluta. E ele consegue isso através das montagens e do confronto. O filme procura intercalar os mais variados acontecimentos de cidades da Rússia na década de 20, que vão desde a esfera pública, como a prática de esportes, trânsito, trabalho, até as mais privadas, como partos. Com imagens do homem com uma câmera que registra esses mesmos fatos. No entanto, o filme não se limita em mostrar os fatos como foram inicialmente capturados pela câmera. O Vertov faz uso de várias técnicas de edições para chegar à verdadeira realidade. Esses recursos vão de mais simples, como uma colagem de várias imagens diferentes em um curto espaço de tempo, ou seja, vários cortes bruscos acontecem dando a impressão de rapidez. Um ótimo filme. Quem não assistiu, corra para assistir, porque é um filme bem curtinho, com 70 e poucos minutos. Um filme muito bacana que mistura. Agora, em 6º lugar entra O Martírio de Joana d'Arc, filme de 1928. A história do filme é basicamente isso. Ele mostra os inúmeros acontecimentos pelos quais passou Joana d'Arc. A Joana d'Arc, eu me esqueci o nome da atriz agora, está numa atuação fenomenal. Para mim, a melhor atuação feminina de todos os tempos. A melhor performance pra mim feminina, muito boa mesmo. Com o decorrer do filme você vai vendo os acontecimentos dela e você vai sofrendo junto com ela, porque é muito bom. É um ótimo filme. Ele está sempre entrando em várias listas entre os melhores filmes de todos os tempos, e é por razão, porque é um ótimo filme, um dos melhores filmes mudos, na minha opinião. Entra em 6º lugar aqui na minha lista. Em 5º lugar, Luzes da Cidade, filme do Charlie Chaplin. Para mim, considerada a obra-prima do Charlie Chaplin, o 2º melhor filme dele. É um dos melhores filmes de todos os tempos, com uma história bem bacana. Para quem não sabe, conta a história do vagabundo que se apaixona por uma mulher cega, digamos assim. Ela vende flores, então é um filme muito bacana mesmo, um filme com um dos melhores finais da história do cinema, na minha opinião. Quem não assistiu o filme, assista, porque é um filme muito bacana, um filme muito engraçado, mas que também tem o seu drama, então é bem bacana. Quando chega no final, é difícil você não se emocionar com a cena final e tudo mais. É um filme muito bacana, um filme muito bem feito, muito bem dirigido, um filme muito inteligente pra época, né? E é bem bacana mesmo. Se você não assistiu, termine de ver o vídeo e corra pra assistir, porque é muito bom. Por isso que ele está em 5º lugar entre os 3 melhores filmes mudos, na minha opinião.
A General, filme de 1926 dirigido pelo Buster Keaton. A General acontece justamente no período da Guerra Civil norte-americana. Se você gosta de comédias, pode ver A General, pois esse filme possui uma verdadeira coleção de piadas clássicas. No filme há tanta movimentação que é possível ficar zonzo de tanto rir. É curtinho e bastante divertido, e o personagem é antológico. E um detalhe, A General é a sua locomotiva. A General é um filme muito bacana, é o melhor filme do Buster Keaton, na minha opinião. Um dos melhores filmes de todos os tempos, na minha opinião. Um filme muito bacana, que se você não viu, deveria assistir, porque é muito bom. Por isso que ele ocupa o quarto lugar entre os 13 melhores filmes mudos de todos os tempos. Em terceiro lugar, Metrópolis, filme de 1927 dirigido pelo Fritz Lang. Metrópolis foi o filme mais caro da sua época. É um marco do expressionismo alemão. Durou quase 1 ano e meio para ser feito e lançou o Encoraçado Potemkin. Ele sabia cerca de 37 mil extras. Dirigido por Fritz Lang, escrito por Thea von Harbou, eu acho que é assim que se pronuncia, esposa de Lang. O filme mostra um futuro distópico que influenciou gerações e cineastas até hoje, e deu frutos a jogos, livros e filmes. Metrópolis é um filme muito bacana, é impossível você assistir e não prestar atenção na fotografia, que é sublime, muito boa mesmo. Eu assisti esse filme há esses dias e fiquei impressionado, porque pela época a fotografia, os efeitos dele é fenomenais. Muito bom mesmo o filme, e se você não assistiu, deveria assistir. Em segundo lugar, O Encoraçado Potemkin, filme de 1925 dirigido pelo Sergei Eisenstein. Alguns filmes são mais do que simples histórias, eles são as próprias. Quando em 1925 o diretor e teórico russo Sergei Eisenstein exatamente o que estava fazendo, mas talvez não imaginasse que sua pretensão desse tão certo. Hoje, mais de 80 anos depois de seu lançamento, tudo que ele defendia na época era a mais básica técnica que uma pessoa tem que saber para contar uma história em um filme. Contando com atuações extremamente dramáticas e reais, Eisenstein construiu uma obra-prima, firme, política, esteticamente estupenda e que sobrevive até hoje entre as listas dos melhores filmes de todos os tempos. Se você também for capaz de separar clichê do criador de clichê e principalmente conseguir embarcar na difícil narrativa do cinema mudo, e é por isso que Encoraçado Potemkin é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. E em primeiríssimo lugar, Aurora, filme de 1927 dirigido pelo Murnau. Na história do cinema, pouca gente esteve tão inspirada como Murnau quando ele rodou Sunrise, A Soul to Suns Humans, e conteste obra-prima da sétima arte. E na opinião a balizdade de Truffaut, o filme mais belo, Aurora é ainda hoje do mundo, bom demais para ser verdade. O que mais me surpreende na obra é a genialidade com que o diretor conseguiu trabalhar o gênero melodramático. Murnau prova a capacidade de trabalhar com originalidade o melodrama, e é por isso que Aurora é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Ele tá no meu top 5 entre os melhores filmes de todos os tempos, e em primeiro lugar entre os melhores filmes mudos de todos os tempos. É um filme demais, um filme muito bom, muito bem construído, dirigido, muito bem atuado, muito bem feito. Um filme muito bom, um filme bem curto, se você não assistiu, corre e assista. E é muito bom mesmo, um grande marco na história do cinema. Murnau mostrou que é um ótimo diretor. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, favoritem, comentem o que acharam, comentem o filme que faltou, e assinem os 3 canais, 4 que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, espero que tenham gostado. Falou!